Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula nossa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução dos conflitos coletivos e vamos falar um pouquinho sobre o direito de greve, tá? Vamos começar então falando das possíveis soluções de conflitos coletivos. Nós temos, gente, algumas formas de solucionar os conflitos, tá, coletivos de uma forma pacífica, né? Nós temos aí a mediação, temos a conciliação, tá? A arbitragem. Não podemos esquecer que lá na antiguidade os conflitos eles eram solucionados com a força bruta. A gente fala que é a autodefesa ou autotutela, uma forma de solução de conflitos, mas é uma forma, né, já superada aí por causa da nossa legislação e ela é criminalizada aí pelo Código Penal. Não podemos, então, usar de violência para resolver qualquer que seja o conflito. Nós temos uma pequena exceção, uma exceção, né, no nosso direito brasileiro, que é no caso das ações possessórias, que era aquele artigo 1210 do Código Civil, que fala aí que no caso de perturbação, né, na sua posse, esbulho, turbação, enfim, alguém invadir ali o seu imóvel, aí sim você pode se valer da força física dentro de um limite que a legislação permite, né, para você ver então readquirido aí o seu direito perante aquele bem que te pertence. Essa aí é uma exceção à regra, então não se esqueçam. A autodefesa ou autotutela, que é uma forma de resolução de conflitos bem arcaica, ela tem uma exceção, que é lá do Código Civil, quando fala das ações possessórias, no seu artigo 1210, tá? Então, não podemos usar de violência, salvo, né, nessa questão aí de você usar aí a sua força, né, física para você readquirir o seu imóvel, tá? Isso aí é uma exceção no artigo 1210, parágrafo 1º, esforço imediato, tá? A gente não pode esquecer que não dá para fazer justiça com as próprias mãos. Nós já passamos desse tempo de fazer justiça com as próprias mãos e hoje nós temos aí todo um aparato, né, legal que podemos utilizar para fazermos então valer o nosso direito, tá? A autocomposição é uma outra forma de solução de conflitos. Quando que é usada então a autocomposição? É quando as partes, né, por si próprias decidem então compor-se. Vamos fazer assim, que assim vai dar certo, tudo bem. É um acordo entre as partes, quando não tem uma intervenção de terceiros, tá? Esse acordo também nós temos uma exceção que é justamente no direito do trabalho. O acordo entre patrão e empregado ele pode ser feito sim, mas não se esqueçam que o empregado sendo a parte hipossuficiente, gente, o juiz ele só vai homologar aquele acordo se ele achar que está condizente aí com o que o empregado tem direito. O juiz não vai homologar um acordo sabendo que o empregado está sendo prejudicado. É por isso que a Justiça do Trabalho ela pede que esse acordo seja homologado, tá? Que é para não ter problema nem empregador nem empregado de aí querer pleitear um direito que não estava ali no acordo no momento aí da assinatura do mesmo. Tá? Então é por isso que a gente sempre fala que esses acordos devem ser homologados na Justiça do Trabalho com a presença de advogado, cada parte tem que ter o seu advogado, né? Para o juiz então analisar se esse acordo está correto. Tanto que acordos feitos entre empregado e empregador, e se acontecer qualquer coisa, né, que o empregador queira, por exemplo, pagar essas verbas rescisórias parceladas e não paga essas verbas rescisórias, esse acordo ele é visto como nulo, né, na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque foi feito sem a presença de um advogado, sem a presença de um sindicato, apesar de não ser mais obrigatório, mas tem que ter, gente, a homologação do juízo, tá? Então é um risco que o empregador sofre, aí de fazer esses acordos boca a boca, ou mesmo um papel ali escrito, e achar que está tudo bem. Não é assim que funciona perante a nossa justiça trabalhista. Tá? Bom, essas são as duas formas mais clássicas, né, de resolução de conflitos, que aí eu falei da autocomposição, da autodefesa, autotutela e da autocomposição. Então, as duas formas
clássicas de solução de conflitos, tá? Nós temos também uma terceira forma, que é a heterocomposição, tá? Essa heterocomposição, ela abrange algumas espécies de resolução de conflitos, tá? Quando não se chega a uma solução de uma forma autônoma, então usa-se uma terceira pessoa para tentar solucionar então aquele conflito. Nós estamos falando agora da mediação, da conciliação e da arbitragem. O que é a mediação? Gente, na mediação, nós temos então a atuação de uma terceira pessoa, que vai servir para esclarecer as partes que o diálogo é a melhor forma de solucionar aquele conflito que elas estão vivendo. Essa terceira pessoa, ela não vai apresentar formas de solução de conflito, ela simplesmente vai mediar aí esse acordo entre as partes, tá? Nós não podemos esquecer, então, que na mediação, esse terceiro ele não intervém de uma forma direta, ele não pode opinar nessa solução de conflitos. Ele simplesmente vai mediar, vai esclarecer para as partes que é muito importante eles dialogarem, eles conversarem, né? Eles chegarem a uma conclusão sobre esse conflito e qual a melhor forma de solucioná-lo, tá? É simplesmente esse o papel do mediador, diferentemente do papel do conciliador. Nós temos aí então a segunda forma de solução de conflitos, né, coletivos, que é a conciliação. Gente, a conciliação também tem a presença desse terceiro, só que esse terceiro agora, ele vai explicar os motivos de cada parte para cada uma das partes e vai também apresentar uma solução para esse conflito. Ele vai opinar, ele vai dar palpites com relação a essa solução de conflitos. Isso ocorre muito na Justiça do Trabalho. Quando a gente vê lá as audiências, a audiência marcada, a audiência de conciliação, gente, o que isso quer dizer? Que as duas partes, que as partes vão comparecer na Justiça do Trabalho e o conciliador, que é geralmente o assessor do juiz ou até mesmo o juiz, vai intervir, né, ali naquele momento e vai opinar, vai dar a sua visão, né, visão mais técnica, para esse conflito se resolver, tá? Geralmente esse conflito ele se resolve porque as partes elas costumam ouvir, né, o magistrado ou o conciliador que seja, e aí chega-se ao fim da lide, tá? Na verdade, essas duas formas, que é a mediação e a conciliação, gente, elas foram justamente feitas e trazidas pelo novo Código de Processo Civil para desafogar o judiciário. Vocês já viram quantas ações existem sem necessidade, que poderia ter sido resolvido até mesmo extrajudicialmente? Então, como o nosso judiciário está muito afogado, é uma imensidão, né, de ações aí esperando por uma decisão, e o novo Código de Processo Civil, ele trouxe essas duas formas aí de resolução de conflitos que, ao meu ver, elas estão sendo muito bem utilizadas, tá? Principalmente na Justiça do Trabalho. A gente chega lá, né, já com um acordo em mente e propõe e acaba dando certo. Então, vamos sempre prezar pelo acordo, porque aí desafoga o judiciário e as partes não vão sair 100% satisfeitas, gente, nem empregado nem empregador. Mas o conflito ele vai se decidir. Até porque, para a gente aguardar uma sentença, também as partes muitas vezes não saem satisfeitas. Então, é melhor fazer um acordo ali, né, na Justiça do Trabalho, aí, na audiência de conciliação, tá? Lembrando que o acordo, gente, ele pode ser feito em qualquer momento do processo, até mesmo na fase de execução. Então, na Justiça Trabalhista, nós temos audiência de conciliação e audiência de instrução. Não surtiu efeito aqui, não houve acordo nessa audiência, vamos para a audiência de instrução. Antes de iniciar a audiência de instrução, o magistrado ele sempre pergunta se há possibilidade de acordo, tá? Isso aí já é regra. Não havendo, aí sim instrui-se, né, o processo e aí com a oitiva de testemunhos, depoimentos pessoais, enfim. E lembrando que antes mesmo da sentença pode ser feito acordo, depois da sentença em fase de execução,
não havendo aí o pagamento dos créditos trabalhistas, também pode ser feito um acordo e apresentado ali para homologação. Muito bem? Gente, uma terceira forma também de resolução de conflitos, fora aí a mediação e a conciliação, que nós acabamos de falar, é a arbitragem, tá? Ela é uma forma também de heterocomposição quando não tem mais solução para o caso. Quando as partes elas já tentaram de todas as formas e não tem jeito, aí esse terceiro intervém e ele fala como que vai ser feito esse acordo. As partes, então, elas não têm mais o direito de opinar. Agora é um terceiro, tá? Que é chamado de árbitro, quem vai, então, designar aí a solução do conflito, tá? Lembrando que isso só vale, tá? Para o direito coletivo, que está lá no artigo 114, parágrafo 1º da Constituição Federal. A aplicação de arbitragem no direito individual, ela não pode ser feita. Ela só é feita no direito coletivo do trabalho, tá bom? No direito individual não existe, então, essa possibilidade de arbitragem pelo princípio da proteção ao trabalhador. Gente, vamos falar um pouquinho agora do poder normativo da Justiça do Trabalho, tá? Como a gente analisou essas formas de solução de conflitos aí, vamos falar um pouquinho sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho, tá? Que está lá no artigo 114, parágrafo 2º, é um poder anômalo da Justiça do Trabalho, né? Isso é chamado de um poder anômalo. Então, a Justiça do Trabalho, ela atua para além de uma simples solução judicial, ela tem corpo, essa decisão aí, ela tem um corpo de decisão, mas ela tem uma alma de lei, tá? Então, o dissídio coletivo, que se encontra ali no artigo 114 do parágrafo 2º, nos mostra que esse poder normativo da Justiça do Trabalho tem aí uma força, então, de lei. Então, qual que é a natureza jurídica das modalidades aí do dissídio coletivo? Nós, então, temos que interpreta as cláusulas de negociação coletiva, né, a sua natureza jurídica, é uma interpretação das cláusulas de negociação coletiva, é de natureza econômica, né, porque as cláusulas que impactem financeiramente empregador e empregado são de natureza econômica. Temos também as modalidades que a greve, tá? Temos originário, que decorre da primeira vez da propositura de uma solução, que é o primeiro caso a ser proposto, e temos a revisão, que daí são soluções de conflitos de casos que já foram vistos aí pela nossa justiça, tá? Quem cuida, gente, desses dissídios coletivos é o TRT, é o Tribunal Regional do Trabalho, ou o TST, Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com cada atuação de cada um desses órgãos, tá? Então, no caso do TRT, é quando há uma abrangência aí da sua atribuição, tá? Do TST é a mesma coisa, quando abrange aí mais de um tribunal, aí vai lá para o TST, tá? Há uma ressalva, gente, que ali no estado de São Paulo nós temos 2 tribunais, tá? Então, ali, quem cuida desses dissídios é o TRT2 e não 15. Então, nós temos o TRT2 e o TRT15. Então, o único estado que possui 2 TRTs é o estado de São Paulo, porque ele é muito grande, né? E quem vai cuidar desses dissídios coletivos é o TRT2 e não o TRT15, tá? Aí quem vai fazer concurso lá para o estado de São Paulo, tá? Então, gente, o dissídio coletivo de natureza econômica, ele é proposto no TRT, e desse dissídio, ele sai uma sentença normativa, que tem força de lei, tá? Criando situações jurídicas novas aí. Sendo, então, um corpo, tá? De sentença e uma alma de lei. E descumprida essa sentença, veja que interessante, quando há o descumprimento dessa sentença que foi dada pelo Tribunal Regional do Trabalho, não é lá no Regional do Trabalho que você vai pleitear o cumprimento dessa sentença. Você vai pleitear, por incrível que pareça, na vara do trabalho, no juízo de primeiro grau, tá? Então, prestem atenção, que a competência para julgar os dissídios coletivos é dos tribunais do trabalho, o TRT ou o TST, dependendo da sua abrangência, como eu já expliquei aqui. Dali, vai sair uma sentença, que é chamada de sentença normativa. Se essa sentença normativa for descumprida, se eventualmente essa sentença for descumprida,
Aí sim, vai para uma ação de cumprimento em primeira instância, gente. Aí volta, ela vai para a primeira instância, porque ela foi proposta já diretamente no TRT e TST. Só que para cumprimento dessa sentença é o juízo de primeiro grau quem vai fazer esse cumprimento de sentença, tá? Não se esqueçam disso. Bom, teve duas decisões do STF, gente, em 97 e 98, que fala aí desse poder normativo da Justiça do Trabalho, tá? Foi no recurso extraordinário, número 19.911, e um recurso extraordinário número 114.836. Então, a partir dessas duas decisões, é que o poder normativo da Justiça do Trabalho ela começou a ser podada. Quer dizer, há um limite para esse poder normativo. E qual que é o limite? O limite é sempre na lei ou na Constituição Federal. Não pode, então, a Justiça do Trabalho, gente, ela atuar, né, em desconformidade com a legislação. Por quê? Porque ela tem um limite aí de poder normativo. Por mais que tenha aí uma força de lei, as decisões da Justiça do Trabalho, ela não pode aí ultrapassar os limites da lei e nem da Constituição Federal. Não se esqueçam disso, também é muito importante, tá? Esse entendimento, então, desses dois recursos, a gente fala que foi um entendimento restritivo. Por quê? Porque restringiu aí o poder normativo da Justiça do Trabalho. E foi mais restringido ainda no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal e da emenda número 45 de 2004, ou seja, não pode, então, a Justiça do Trabalho atuar além da lei. Deve ser observado, então, que foi convencionado, tá? Anteriormente aí, na sentença normativa ou convenção coletiva. Ela não pode simplesmente mudar em uma decisão anteriormente convencionada, tá? Deve haver, assim, um acordo, então, comum, expresso, né, para ajuizamento aí do dissídio coletivo, tá? Esse comum acordo, então, ele esvaziou o poder normativo da Justiça do Trabalho. Lá no artigo 514 do novo Código de Processo Civil também, temos aí o prazo máximo da sentença normativa, que é de 4 anos, tá? Não pode ultrapassar aí esse prazo máximo da sentença normativa. E não de 2 anos, como é a convenção coletiva. A gente não se esqueça. Então, a sentença normativa ela tem validade de 4 anos. E a convenção coletiva ela tem validade de 2 anos, tá? Falamos um pouquinho dessas soluções de conflito, né, que é mediação, conciliação e arbitragem, não esquecendo que a arbitragem só cabe no dissídio coletivo e não em demandas individuais que versem sobre, né, direitos individuais. E agora nós vamos falar um pouco sobre o direito de greve. Quando que se dá greve? Qual que é o conceito de greve? Gente, a greve, ela trata-se de uma suspensão dos efeitos do contrato de trabalho, tá? Só que essa suspensão ela tem que ser coletiva. Não pode simplesmente o trabalhador chegar lá sozinho e querer fazer greve, tá? Ou então uma dupla querer fazer greve, um trio querer fazer greve, não tem como. Tem que ser aí uma suspensão coletiva, tá? É importante lembrar, gente, que a greve ela deve ser a última opção do trabalhador, é a última ratio, ou seja, depois de tentadas as conciliações aí coletivas, as negociações coletivas, e restando infrutíferas, né, essas negociações, aí sim o trabalhador ele tem o direito de greve. Tá? A greve, gente, ela já foi considerada, vocês devem ouvir o pai de vocês, a avó de vocês falarem, que era crime, né? Em outrora a greve era crime, tá? Lá no Código Penal de 1890 ela era criminalizada, na CLT inicial aí ela era considerada como uma conduta criminosa também, e na Constituição Federal de 1937 também era tida como uma conduta ilícita. Então, quer dizer, as nossas, né, nossas leis não permitiam que fosse feita a greve. Ela era considerada crime, tá? Depois considerada como conduta ilícita. Depois de um período, ela foi tolerada. A greve ela passou a ser tolerada. Agora, ela é legalizada, tá? Após a Constituição de 1988, então a greve ela foi legalizada e tem até um dispositivo próprio dela, né? Temos aí uma lei de greve, que eu vou ler um pouquinho dos principais dispositivos para vocês.
A lei de greve é a 7783, de 1989, quer dizer, um ano após a publicação da nossa Constituição Federal, e ela tem alguns artigos que eu vou ler agora e que é importante a gente lembrar, tá? Bom, lá no artigo 9º, gente, da lei de greve, diz o seguinte, que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. No parágrafo 1º, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E no parágrafo 2º, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, quer dizer, nesse caput do parágrafo 9º, a gente entende que qualquer trabalhador pode fazer greve em qualquer momento e qualquer atividade, né, ela pode se incluir no direito de greve. Não é bem assim, tá? Temos que algumas atividades são essenciais, então elas têm também uma restrição aí nesse direito de greve, e outras não podem simplesmente querer fazer greve, como é o caso aí das Forças Armadas, tá? Ali, no artigo 37 da Constituição Federal, está dizendo o seguinte, ali no seu inciso 7º, que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. E no artigo 114, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, no inciso 2º, as ações que envolvam exercícios do direito de greve. Aí que veio, então, a emenda de 45 de 2004, aí, juntamente, para regular aí esse artigo 114, inciso 2º da Constituição Federal. Antes dessa redação, gente, do artigo 14, a Justiça do Trabalho não tinha tal competência aí, antes da emenda 45, desculpe. Antes da emenda 45, a Justiça do Trabalho não tinha competência para resolver essa questão da greve, tá? Então, com a emenda 45, a Justiça do Trabalho passou, então, a ser considerada competente para dirimir aí soluções relacionadas às greves dos trabalhadores. O artigo 143, que eu estava falando para vocês, a questão das Forças Armadas, lá no artigo 143 da Constituição Federal, seu parágrafo 4º, fala o seguinte, que as Forças Armadas constituídas pela Marinha, no Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa qualquer destes da lei e da ordem. E lá no seu inciso 4º, dizendo que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, tá? Então, gente, ainda que vejamos uma paralisação desses militares, não é greve, tá? Porque a Constituição Federal impede a greve das Forças Armadas e isso também se estende à polícia, no geral, tá? Importante falar aí, gente, também que temos vários tipos de greve. Temos a greve tradicional, que é aquela greve onde paralisa, né, tudo, porém por um período. Temos a greve chamada de tartaruga, por incrível que pareça, quando vai parando aos poucos, né, e forçando o pregador aí a uma negociação. Temos por determinado tempo indeterminado. Temos a greve intermitente, que acontece quando um dia é um determinado setor que para, no outro dia é outro setor que para. Temos a greve chamada, que a gente chama de greve nevrálgica, que é quando um setor ele é interdependente dos outros setores. Então, quer dizer, eles se dependem ali para a consecução dos serviços. Quando acontece isso, que um setor depende do outro, a gente chama de nevrálgica, porque para um setor, automaticamente o outro vai parar também. Não tem como continuar um setor sem o outro, tá? O grande diploma, então, que regulamenta essa lei da greve que eu falei para vocês, e lá no artigo 1º, agora nós vamos falar da lei da greve, nós estávamos falando dos artigos da Constituição Federal, tá? Lá no artigo 1º da lei de greve, a gente diz o seguinte, que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo único, o direito de greve será exercido na forma estabelecida nessa lei. No parágrafo 2º, aqui no parágrafo 2º, a gente pode ter uma definição legal do que seja esse instituto, o Instituto da Greve. Fala assim no parágrafo 2º, que para os fins dessa lei considera-se legítimo exercício de direito de greve, suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial de prestação pessoal de serviços do empregador. Então, para fechar aqui, greve é uma suspensão coletiva,
temporária e pacífica, ela dura um tempo e ela é pacífica. Total ou parcial, total da empresa ou parcialmente da empresa, de prestação pessoal de serviços ao empregador, tá? Então, quer dizer, suspende-se essa prestação pessoal de serviços ao empregador. Total ou parcial, pacífica, dura um tempo, ela não é eterna, tá? E é uma suspensão que tem que ser coletiva, não pode ser uma suspensão individual, não pode um trabalhador simplesmente falar, estou de greve e não trabalho mais, ok? Gente, no artigo 3º aí da lei, então, temos que frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Então, frustrada a negociação, não havendo uma negociação coletiva, tá? E impossibilidade aí de se resolver, né, arbitralmente, então, aí faculta-se aos empregados essa cessação aí coletiva do trabalho. Parágrafo único, a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Como então que o empregado vai notificar o seu empregador? Ou a entidade patronal, ela é notificada com 48 horas de antecedência, tá? Ou o seu empregador, mas tem que ser com 48 horas. Lembrando, gente, que quando é serviço essencial, essa notificação ela tem que ser feita em no mínimo de 72 horas antes da paralisação. Então, serviço não essencial, 48 horas, a notificação tem que ser feita 48 horas antes da paralisação, diretamente ao sindicato do patrão ou ao patrão. E quando é serviço essencial, mesma coisa, só que é 72 horas, tudo bem? Então, são considerados serviços ou atividades essenciais. Agora, aqui nós temos um rol do que é considerado serviço ou atividade essencial. Para quê? Para que não deixem a população à mercê da greve. A população ela tem que ser atendida nesses serviços considerados essenciais aí para a saúde, tá? Para o bem-estar da população. Simplesmente não pode os funcionários todos da Copel, da Sanepar pararem e resolverem fazer greve, porque energia elétrica, água potável são serviços essenciais à população. Nós temos ali então, no artigo 10, são considerados serviços ou atividades essenciais. 1. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. 2. Assistência médica hospitalar. 3. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. 4. Funerários. 5. Transporte coletivo. 6. Captação e tratamento de esgoto e lixo. 7. Telecomunicações. 8. Guarda e uso de controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. 9. Processamento de dados ligados a serviços essenciais. 10. Controle de tráfego aéreo e navegação aérea. 11. Compensação bancária. 12. Atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e assistência social. Isso aqui foi incluído pela Lei 13.846 em 2019, tá? 13. As atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual, sensorial da pessoa com deficiência, por meio de integração de equipes multiprofissionais interdisciplinares para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Também foi incluído pela Lei 13.486 de 2019. Gente, esses dois aqui importantíssimos. 14. Outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Também foi aí incluído pela Lei 13.486 de 2019. E atividades portuárias, né? Incluído aí pela medida provisória 945 de 2020. Então, esses são os serviços essenciais, não podem paralisar. Pode ter greve? Pode, mas a população tem que continuar recebendo aí esses serviços porque são considerados essenciais, tudo bem? No artigo 11, gente, da lei, tem que nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores, os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Gente, não pode então simplesmente suspender esses serviços. Os sindicatos, empregadores e trabalhadores, eles ficam obrigados, eles vão ter que dar um jeito de fornecer esses serviços aí para a população, tá? No parágrafo único, são necessidades inadiáveis da comunidade, aquelas que, não atendidas, colocam em perigo, então, a sobrevivência, a saúde e a segurança da população, como eu já havia falado para vocês.
No artigo 17, fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações de respectivos empregados. Então, gente, é o tal do lockout, paralisação do empregador, não pode ter paralisação do empregador, tá? Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período de paralisação. Ok, os trabalhadores vão continuar recebendo aí os seus salários durante a paralisação sem problema nenhum, tá? Então, como vimos, a lei de greve é um direito constitucional, tá? É uma suspensão coletiva por parte dos empregados, que podem se valer desse instituto, aí como a última rácio, como eu já falei para vocês, depois de tentada, então, uma negociação coletiva com o empregador. Gente, não se esqueçam disso, isso é muito importante, tá? A greve, ela não pode ser decidida, não pode ser feita sem antes tentar, então, uma negociação coletiva com o empregador, tá? O direito de greve, gente, ele atinge todo trabalhador, o trabalhador empregado e servidor público civil, tanto empregado como servidor público civil, é isso que nós vamos falar um pouquinho agora, tá? Esse foi um tema, gente, durante muito tempo foi discutido na doutrina de jurisprudência, como ficaria a questão dos servidores públicos civis. Se eles têm direito à greve, se eles não têm direito à greve, tá? Então, o STF ele foi abarrotado aí de mandados de injunção, porque na lei ela tinha aí essa lacuna, não falava se o servidor público civil ele poderia, então, fazer greve. Como não falava na nossa lei, nossa legislação, o mandado de injunção ele serve justamente para isso, para cobrir aí, para tapar aí esses buracos na lei, essas lacunas na lei, tá? E tanto que o mandado de injunção ele tem aí uma leizinha própria, tem um tratamento aí na Lei 13.300 de 2016. É importante, também interessante vocês darem uma olhadinha nessa lei que fala sobre o mandado de injunção, tá? Então, como permitir, como viabilizar o exercício do direito de greve do servidor público civil, já que a atividade desse servidor, gente, ela é considerada também como essencial para a população, né? Então, o STF recebeu aí esses mandados de injunção para que suprisse essa lacuna na lei e teve alguns julgados que foram de extrema importância, tá? Como o julgado número 708, né, do STF, o mandado de injunção número 708 do STF, que fala sobre que foi o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de João Pessoa, quem entrou com esse mandado de injunção, tá? Que fala sobre a competência de quem vai analisar aí a greve do servidor público civil. Quem é competente para analisar a greve do servidor público civil, na opinião de vocês, gente? Vou falar um pouquinho disso agora, tá? O servidor público civil, ele é regido por estatuto, tá? Ele não é seletista, então não é de justiça do trabalho. Então nós vamos lembrar aqui que o regime seletista, lá do artigo 114, parágrafo 1º da Constituição Federal, a competência é da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos, tá? Já no servidor público federal, gente, a competência é do Tribunal Regional Federal. Servidor público municipal e estadual, a competência é de quem? Do Tribunal de Justiça. O servidor público que abranger mais de uma organização, mais de um Tribunal Regional Federal, gente, quando tem diversas unidades, aí vai lá pro STJ, é o Supremo Tribunal de Justiça, tá? A decisão mais recente, gente, foi de um recurso extraordinário de repercussão geral de número 693456, que foi julgado em outubro de 2016, mais precisamente em 27 de outubro de 2016, tá? Que foi da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, tá? Então, estava assim, que todas as ações então, que versarem sobre o tema, vai acontecer o seguinte, nos termos do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos do artigo 7º da Lei 7783, a Lei de Greve, a deflagração, então, da greve, em princípio, corresponde, né, à suspensão do contrato de trabalho. Essa é a regra geral, tá? Portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos por atraso no pagamento dos servidores públicos. Não deverão ser pagos os salários nos dias de paralisação por servidores públicos civis, a não ser que a matéria, que o motivo pelo qual os servidores públicos civis tenham entrado em greve foi justamente a falta de salário, tá? Então, na falta de salário, eles entrarem em greve, eles vão continuar recebendo. Se a greve for por outro motivo que não verse sobre a falta de salário ou que não abranja uma situação excepcional que justifica
esse afastamento, dessa suspensão aí do contrato de trabalho, também ele pode receber o salário. Caso contrário, gente, os servidores públicos, eles não vão receber o salário, tá? Entrando em greve por qualquer que seja o motivo, fora esses dois aqui, que é recebimento de salário ou situação excepcional que justifica o afastamento dessa suspensão do contrato, aí eles não recebem salário. Mas se for por esses dois motivos, eles vão receber o salário. Não se esqueçam disso. Então, servidor público civil, quando eles vão receber salário estando em greve? Quando o motivo da greve for justamente sobre salário, tá? Não se esqueçam disso. Esse julgamento, gente, ele pegou muita gente de surpresa, mas o STF já tinha ali colocado nas entrelinhas de outros julgamentos que ele trataria desse tema dessa forma. Que então, se o servidor público, como é serviço essencial, ele entrar em greve e o motivo da greve não for sobre pagamento de salário, ele não vai receber o seu salário, tá? Então, para ele continuar recebendo salário, somente se for a greve motivada por essa falta de salário. Tudo bem? Entenderam? Bom, temos algumas OJs, que é bom a gente dar uma lida. Eu vou colocar para vocês também no material. Vou falar rapidinho sobre cada uma, que nossa aula já vai ter que ser encerrada. Gente, a OJ 10, lá da SDC, ela fala o seguinte, que a greve abusiva não gera efeitos. Por quê? Está dizendo assim, que é incompatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máximo, tá? Então, ou seja, quando for incompatível declarar a abusividade desse movimento, então o direito de greve vale, senão ela não vai gerar efeito. Quando for declarada, quando for presumida uma abusividade, a greve não vai gerar efeito, tá? Por quê? Porque a greve abusiva, gente, é, por exemplo, quando o empregado entra em greve e aí ele exige um aumento de salário. O empregador concede esse aumento de salário. Aí ele quer continuar na greve porque ele acha que o salário tem que ser aumentado mais um pouquinho. Você entendeu? Torna-se abusiva. Ou então se ele pede um reajuste e ali a desculpa dele para continuar na greve é que ele acha que o reajuste tem que ser maior, tá? É uma abusividade. Então, essa greve não vai gerar efeito nenhum. Inclusive, tem sanções penais, tá? Para esse tipo de abusividade. No artigo 11, gente, a greve fala assim, greve, imprescindibilidade de tentativa direta ou pacífica da solução de conflito. Então, é uma etapa negocial prévia. Já falei para vocês e repito, tem que tentar resolver isso em negociação coletiva com o empregador. Não conseguir resolver, aí a greve pode ser feita. Caso contrário, não. Tem que passar por essa etapa, não pode pular essa etapa de tentativa de negociação coletiva, tudo bem? Porque aí, se conseguir resolver, não há o porquê fazer greve. Tá? Então, é abusiva a greve levada a efeito, sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto. Tá? Então, deve ter sido esgotado aí esse meio de negociação coletiva para que, então, a greve ela seja considerada válida. Tá? Caso contrário, então, se ultrapassar essa etapa de tentativa de solução aí pela negociação coletiva, gente, é considerada greve abusiva, tá? E a OJ 38 fala assim, greve, serviços essenciais, garantia das necessidades inadiáveis da população usuária, fator determinante da qualificação jurídica do movimento. Então, aqui é abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais, aquele artigo 10 que eu li para vocês, né? Como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários de serviço na forma prevista na Lei 7783 de 89. Gente, então, por mais que esses funcionários façam a greve, os serviços essenciais eles devem continuar funcionando, tá? Nem que seja aí um mínimo, mas ele não pode paralisar, porque a população ela precisa de atendimento, né?
ali da sua proteção, saúde, né? Quando versar sobre essas matérias, quando a população correr esses riscos, aí não pode ter paralisado os serviços. Por isso que naquele artigo 10 ele tem um rol de serviços essenciais, tudo bem? A lei, gente, ela não fala do percentual, do quanto a empresa tem que trabalhar. Por exemplo, 70% dos funcionários tem que continuar, dos serviços tem que continuar, ou 50% não fala em percentual, mas tem que ter o serviço, tem que continuar funcionando, tem que continuar tendo essa distribuição desse serviço para a população, tá? É isso. Então, a greve é isso, falamos aí os principais pontos, os principais artigos da greve, falamos ali também sobre as soluções de conflitos, né, de forma pacífica e civilizada, e qualquer dúvida vocês me enviem aí pelo material, ok? Muito obrigada pela atenção de todos vocês, um abraço e até a próxima!